Olá, eu sou Dinamara Machado e peço licença para adentrar um pouquinho na sua vida, para que você participe do Educa Brasil, produzindo conhecimento. O Educa Brasil é um programa multiplataforma, exibido em vários canais, desde mídia social até a televisão tradicional. O Educa Brasil tem como perspectiva não ser de direita e nem de esquerda. A nossa perspectiva é ir em frente no avanço da ciência. E para fazer o Educa Brasil, para que você possa ter reflexões e construir e desenvolver o seu conhecimento, nós temos sempre na bancada do Educa Brasil profissionais de renome, profissionais que construíram a sua história prática e teórica a partir de um determinado ponto, a partir de um determinado paradigma. Hoje, no Educa Brasil, eu tenho a honra de estar com o professor doutor Vinícius e vamos falar do uso fitoterápico. Professor Vinícius, seja bem-vindo. Agradeço o convite, professora Dinamara, e é uma honra poder falar de um assunto que é a minha área, é a minha paixão, mas se a gente for pegar historicamente, é muito utilizado. Ela vem lá dos primórdios, a gente vai ver isso, e hoje continua sendo utilizado, e é muito importante a gente entender o que é a fitoterapia, saber a utilização dela, os cuidados que a gente tem que ter. Então, vai ser uma conversa muito legal e fico à disposição da professora para qualquer pergunta. Maravilha, professor doutor Vinícius, né? O professor doutor Vinícius tem toda uma pesquisa a respeito disso, e eu gostaria que o professor doutor falasse para nós essa constituição até um pouco da sua carreira e a opção pela temática, e também explicasse para todos nós, porque, como eu sempre digo, no Educa Brasil, produzindo conhecimento, nós não assistimos, nós participamos. Então, as pessoas vão fazer pergunta, depois vão lhe procurar nas redes sociais. É um programa que estamos fazendo hoje, mas que fica à disposição para que as pessoas possam entrar em contato e esse tema possa ser disseminado. Um pouquinho da construção da sua carreira e a escolha pela temática e o que é fitoterápico. Eu comecei nessa área logo depois que eu saí da faculdade, então eu tinha me formado e eu tinha recebido uma proposta para trabalhar em um projeto no desenvolvimento de um fitoterápico. Então, já saindo da faculdade e tendo essa experiência. E aí, nosso projeto, então, a minha parte, eu fazia parte do laboratório e a parte de campo. Então, ia a campo coletar a planta que a gente pesquisava na época e fazia todas as análises que tinha de campo, né? Pegava um pouco do solo, pegava algumas plantas e levava para o laboratório para poder fazer essas análises e a partir disso a gente ir começando aí a pesquisa, o desenvolvimento desse medicamento. Só que nossa pesquisa era um grupo de São Paulo e aqui quando a gente fala, eu comecei a fazer ela dentro da Universidade Federal do Paraná. E aí, uma vez, um professor de dentro do laboratório olhou para mim e falou: Vinícius, já que você vem todo dia pesquisar aqui, é o teu trabalho, por que você não aproveita e faz um mestrado? E aí, a partir disso, eu peguei e falei: acho que é uma boa, acho que eu vou pegar e vou ver essa parte também. E a partir disso que eu comecei a pesquisar, fui para a parte acadêmica, então eu continuei na parte de pesquisa, fui para a parte do mestrado, desenvolvi a parte do doutorado com a mesma espécie e tudo, e é a minha paixão, faz aí 14, 15, 16 anos que eu já trabalho na área com fitoterapia. Claro, o ensino é minha paixão também, mas sempre atrelado à parte de fitoterapia. Então, foi um pouquinho da minha trajetória, então é bacana a gente pegar. Eu tive essa experiência, foi ótimo eu conseguir entrar nessa área, e foi minha paixão desde a faculdade. E se a gente for pensar o que é fitoterápico, o que é fitoterapia? A fitoterapia, então, a gente pega uma terapia. Então, a gente vai utilizar recursos naturais de plantas medicinais para os agravos da saúde. Então, utilizar desde um chá, como calmante, por exemplo, até um medicamento fitoterápico que vai ter um efeito mais pontual ali, como um ginkgo biloba, por exemplo, que vai atuar na parte de circulação.
Então, é claro que eu vou explicar com o tempo qual que é a diferença entre um chá que a gente faz e um medicamento fitoterápico, mas a fitoterapia nada mais é do que o tratamento na saúde utilizando recursos provenientes de espécies vegetais, né? Então, de plantas medicinais. Maravilha! Então, nós podemos localizar a temática no passado da humanidade, lá junto com os chineses, até chegar no momento atual que nós estamos. Então, se o professor puder falar esse passado da fitoterapia, esse reconhecimento depois, né? Porque é um conhecimento completamente empírico, depois o envolvimento da ciência, esse passado, o nosso presente e o futuro da fitoterapia. Se o professor puder aí, com o seu conhecimento, nos explicar para que possamos aprender, eu agradeço. Ótimo, professora Dinamarca. Eu sempre costumo falar que o uso de plantas medicinais ela vem desde os primórdios da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Desde os períodos da pré-história mesmo. Então, quando a gente pega nos documentos históricos, via-se lá nas cavernas que os desenhos dos homens na época já tinham desenhos de folhas, tinham desenhos que traziam esse uso de plantas, não vamos falar plantas medicinais na época, e é um conhecimento empírico. Então, os homens lá da pré-história já utilizavam essas plantas, isso é passado de geração em geração, e é isso que a gente fala aí do conhecimento empírico, através da experiência que é passado de um para o outro, e aí a partir disso, então a gente falava que quando a gente pega os livros históricos, mostra lá que os homens da caverna, eles pegavam os animais, eles viam que os animais comiam determinada planta e passavam mal por essa planta. Então, a partir da experiência que via que esse animal passava mal daquela planta, já não utilizava aquela planta. E aí, isso vai com o tempo, vai construindo o conhecimento, e a professora Dinamarca pegou um ponto muito interessante sobre os chineses. Quando a gente pega a China, entre 2000 e 2500 antes de Cristo, a gente já tem a utilização do que a gente fala do chá verde hoje, que é a espécie da espécie Camellia sinensis, que quando a gente for falar de chá, o chá, e já vou deixar isso para o pessoal aqui, o que a gente pode chamar de chá, a gente fala, vou tomar um chá de camomila. Popularmente está certo, tecnicamente está errado. O único chá que é chá de verdade é o chá verde, o chá branco, o chá preto, o chá oolong e o chá amarelo, que são todos dessa espécie de Camellia sinensis, mas muda a torrefação, muda a fermentação. Por quê? Porque lá na época, o imperador chinês, 2000 e poucos anos de Cristo, quando ele pegou e tomou a bebida da Camellia sinensis, que era o chá verde que a gente fala hoje em dia, ele denominou de chá já naquela época. Então, essa era a planta do chá. Então, se a gente for pegar tecnicamente, nos descritores de saúde, o único que a gente pode chamar de chá é o chá verde. Então, o restante seria outras formas de preparação que eu já conto para vocês. E aí, a partir disso, a gente tem lá em 1500, entre 1500 e 2000 a.C., vários documentos importantes, como o Papiro de Ebers, que mostra ali já mais de 600 entre plantas medicinais, produtos naturais que já eram utilizados na época para o tratamento da saúde, e aí com o tempo isso vem construindo até que a gente chega, então, a gente vê que o uso de plantas medicinais ele vem mais ou menos até 1800, 1850, sendo utilizado para a saúde praticamente e exclusivamente plantas medicinais ou produtos naturais. Por que eu falo até 1800, 1850? A partir disso, começa a vir os produtos, os medicamentos de origem semissintética e sintética, que são os medicamentos que a gente conhece hoje em dia, os medicamentos da farmácia. Porém, vários desses medicamentos, e aí, como o ácido salicílico, o ácido acetil salicílico, a aspirina, por exemplo, ela vem de uma planta medicinal, ela vem do salgueiro branco. Então, diversos medicamentos que a gente conhece hoje em dia que são utilizados, eles tiveram como base o uso de plantas na época. Então, foi extraído os constituintes químicos das plantas, as substâncias químicas dessas plantas e utilizou em laboratório, modificou em laboratório para utilização aí para as diferentes formas, diferentes doenças que é utilizado hoje em dia.
Quando a gente pega 1850 até os anos 2000, mais ou menos, essa parte da indústria farmacêutica, a parte sintética e a parte da utilização que a gente fala aí de plantas medicinais e produtos naturais para a produção de medicamento, então isolamento de constituintes químicos, modificação, tudo, é muito forte. E aí, quando a gente chega mais ou menos em 2000, a gente coloca como um ponto bem que marca a história, a gente vê que a humanidade, ela cansa dessa parte do sintético, ela vem à busca do mais natural, e é bem o que a gente está no momento. Então, quando a gente está agora no presente, a busca do mais natural. Então, a gente busca um açúcar mais natural, a gente busca alimentos de origem mais natural, e a gente busca medicamentos, a gente busca algo que vai trazer benefícios para a nossa saúde mais natural. E aí as plantas medicinais entram como um excelente recurso. Então, hoje em dia, as plantas medicinais elas são utilizadas desde a forma de chás, que nem a gente fala popularmente, e quando a gente fala o chás, tem um artigo da Organização Mundial de Saúde que pontua que 80% da população mundial utiliza plantas medicinais como um recurso primário para a saúde. Então, tem uma dor de cabeça, eu estou com ansiedade, pego e vou tomar um chá para me ajudar. Então, estou com problemas de estômago, é bem comum, a gente escuta a nossa avó lá, a gente ia comer na casa da avó, comia bastante, e aí ela fala, meu filho, agora toma um chá de boldo que ele vai ajudar na digestão. Então, é isso, volta esse conhecimento, o que era dos nossos antepassados, hoje em dia ele é muito presente, só que hoje em dia a gente tem medicamentos, que a gente fala medicamentos fitoterápicos, que são medicamentos à base de plantas, e é quase como um medicamento sintético. Como assim? Ele é natural, a origem dele é natural, mas o controle de qualidade que envolve ele, o processamento, a parte de estudos em humanos, é igual a qualquer outro medicamento. Então, os medicamentos fitoterápicos, eles são tão eficazes quanto os medicamentos alopáticos, que a gente fala, que são os medicamentos que a gente usa no nosso dia a dia. E o nosso futuro é a fitoterapia. A gente vê aí que hoje aumenta o uso, mas a gente vê cada vez mais a nossa flora, tanto do Brasil quanto de outros países, sendo pesquisadas em busca de alternativas que possam trazer aí benefícios para a humanidade. Então, principalmente quando a gente fala benefícios, trazer parte de medicamentos novos para a humanidade. O André Professor, colocou aqui que as plantas medicinais podem caracterizar a formação cultural aí, a identidade dos povos, e é verdade, André. Se a gente for pegar muitos povos, e é só a gente pegar a diferença que a gente tem entre Brasil e Alemanha. A Alemanha, se a gente for pegar o Brasil, o mercado de fitoterápico de medicamento em si é 96% de medicamentos sintéticos e 4% de fitoterápicos. A Alemanha é praticamente ao contrário. Se eu não me engano, é 93% de medicamentos fitoterápicos para 7% de sintéticos. Então, é a busca de você trocar, trazer esse recurso natural. Então, é um mercado gigantesco na Alemanha. Então, sim, caracteriza, a gente vê os chineses com uma fitoterapia gigantesca, a Índia, gigantesco, e o Brasil tem muito recurso para a gente poder utilizar da nossa flora nacional também. maravilha. Duas informações importantíssimas que o professor Vinícius nos passou aqui. Primeiro, que nós utilizamos de uma forma equivocada e vamos continuar utilizando a questão da palavra chá, que nem tudo é chá, né, professor Vinícius? Então, para você que chegou agora no Educa Brasil, eu recomendo que você faça lá volte um pouquinho e descubra que nós utilizamos chá de forma equivocada. O professor Vinícius, bem rapidamente, pode até lembrar de novo. E também essa questão da comparação de duas nações em relação à Alemanha, em relação ao Brasil. Nosso espaço territorial é gigante, a nossa geografia nos ajuda muito, e principalmente o nosso clima também ajuda, e essa discrepância do entendimento que nós temos da questão do fitoterápico no Brasil, né, do uso medicinal aí, né,
do uso do fitoterápico. Mas o importante é que também aqui, professor Vinícius, eu penso que com essa sua fala da comparação da Alemanha e do Brasil, e também que utilizamos errado a expressão chá, nós estamos vislumbrando também o futuro do discurso no Brasil, não é? Com certeza. Quando a gente fala o chá é popularmente ele tá certo. Então a gente pode continuar falando chá de camomila, chá de boldo, mas quando a gente compra aí o chá verde, ele já vem com esse nome, chá verde, chá preto. Então esse é o nome correto aí da Camellia sinensis e seus processos aí. Camellia sinensis é a planta do chá verde, é o nome da espécie do chá verde. E quando a gente fala, mas então se eu não posso falar chá, qual que é a palavra correta? Às vezes, se a gente for numa casa, e aí, ó, se a gente for numa casa de chá, a gente vai achar outras plantas lá para preparar, e vai ter lá infuso de camomila, infuso de hibisco. Então, infuso é uma forma de preparação que é a mesma forma de preparo do chá, que é você ferver a água e colocar lá no pires e tampar, esse é o nome da infusão, mas não se utiliza em lojas especializadas a palavra chá para as outras plantas. Então, é o futuro. O Brasil, existem estudos aí que mostram que nem 80%, 20% da nossa flora foi pesquisada até o momento. Então, a gente tem aí uma flora a ser explorada e, com certeza, são novos recursos terapêuticos que podem ser explorados. E aí a gente vem para a parte da pesquisa dentro das plantas, na parte de fitoterapia, das plantas medicinais. Qual que é o grande problema? A gente sabe que o Brasil vive a parte de pesquisa que precisa evoluir um pouco. Por quê? Porque a gente precisa de recursos destinados para pesquisa. E aí esses recursos vão fazer com que aumente a demanda por, principalmente, pesquisas que envolvam plantas ou espécies vegetais, que a gente fala, para novas espécies, para a gente ver se elas têm potencial terapêutico, e aí sim, a partir disso, a gente conseguir gerar novos produtos. O Brasil já teve, se a gente for pegar os nossos medicamentos fitoterápicos que a gente tem na farmácia, aí os medicamentos mesmo, quando eu falo medicamento na forma de comprimido, xarope, essas formas farmacêuticas, elas vêm, a maioria, de origem europeia. Então, são plantas que não são plantas nacionais, plantas do Brasil, são plantas de origem europeia. E o Brasil ainda precisa evoluir nessa parte por isso que a Alemanha está tão à frente da gente, porque a gente precisa evoluir a pesquisa, unir a pesquisa que é realizada em laboratório acadêmico com a parte da indústria. E aí, unindo os dois, e um exemplo que a gente tem aí nos anos 2000 a erva baleeira, que é o produto do Axeflan, da empresa Axê, que foi uma parceria que aconteceu no Brasil entre a Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano, de São Paulo, e a indústria Axê, que conseguiu unir forças, tanto da parte acadêmica quanto da parte industrial, para produzir aí esse medicamento fitoterápico que é tão utilizado aí pela população. Então, a gente precisa aí, em termos de futuro no Brasil, o que falta é pesquisa. A gente tem bastante. A gente tem bastante pesquisa que provavelmente está parada, às vezes, lá na academia, e que já tem resultados ali que são promissores. Então, ter essa parte de unir a indústria e unir a parte acadêmica, com certeza, o futuro aí a gente vai descobrir novos medicamentos que vão trazer diversos benefícios à nossa sociedade. Professor Vinícius, então, aqui nós vamos fazer um chamamento, tá? O nosso programa, o Educa Brasil Produzindo Conhecimento, é um programa multiplataforma, que passa na net, que várias pessoas têm acesso a um programa, porque é um programa que busca discutir a ciência, as carreiras, o desenvolvimento desse país. Então, não só para as pessoas que estão participando nesse momento, que já colocaram comentário no chat, mas geralmente entre 30 e 40 minutos que estamos fazendo o programa, ele tem uma repercussão muito grande, 800, 900 pessoas participando, que essas pessoas, que todos que ajudam a fazer o Educa Brasil, falem se conhecem pessoas da indústria, porque muitas vezes
fica distante e as pessoas não percebem a importância disso, né? Quando o professor fez essas duas comparações, para mim foi gritante. E mais agora, nesse momento, nós temos pesquisa desenvolvida no Brasil. O que falta é a indústria pegar isso e colocar no mercado, né? E uma indústria que vai explorar isso economicamente e vai beneficiar todas as pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Professor doutor Vinícius, depois desse chamamento aqui, para que a gente possa divulgar esse programa para outras pessoas, se você conhece alguém que tem poder de investimento para chamar para investir nessa área, pensando nesse mercado, né, em toda essa questão, o que mais podemos aprender com o professor? Se a gente for pegar a cadeia de fitoterápico, a gente fala que é uma cadeia produtiva gigantesca, né? Então, primeiro, se é um medicamento, é uma planta medicinal, é um medicamento fitoterápico, ela vem do campo. Então, se ela vem do campo, ela vem do cultivo dos agricultores. E aí, quando a gente pega um cultivo de plantas medicinais, é um cultivo, não é igual ao cultivo de soja, por exemplo, o cultivo de milho. Então, a gente pega as plantas medicinais, elas não podem ter uso de agrotóxico, por exemplo. A quantidade de agrotóxico que pode ter é mínima. Por que mínima? Por que não pode ter nenhuma? Porque a gente sabe que o agrotóxico ele é carregado pelo tempo. Então, pode ter em quilômetros de distância de um cultivo de plantas medicinais, algum produtor que está utilizando agrotóxico que vai ser carregado pelo vento e que pode vir ali a ficar preso ali, ficar carregado na planta medicinal. E aí, quando a gente vê, então pega desde a cadeia produtiva ao cultivo, só que quando a gente pega a planta medicinal, a planta em si, uma folha, por exemplo, ela tem 80, 90% de água lá dentro. Então, ela vai precisar ser processada. Então, vai ter que secar essa planta, retirar essa quantidade de água, e a água vai ficar em torno lá de 10, 12%, até pela quantidade de micro-organismos para não se proliferar ali dentro. Então, se processa essa planta, você seca, você pode rasurar, que é triturar, e aí, a partir disso, mandar para uma indústria, às vezes, que vai produzir um extrato vegetal, e aí o extrato vegetal nada mais é do que a retirada dos princípios ativos que estão dentro da planta para fazer esse extrato, esse complexo de substâncias químicas que fazem parte desse vegetal, muitas vezes extraído com álcool, por exemplo. E aí, a partir disso, sim, fazer o produto, o medicamento, controle de qualidade, então tem todo um processo da cadeia produtiva que vai desde o campo até o laboratório, então não envolve ali apenas um setor, envolve diversos setores, e além disso, se a gente for pegar, eu comentei que a gente tem a dificuldade da pesquisa, mas existe dentro do Brasil um programa nacional, uma política nacional para plantas medicinais e fitoterápicos, que foi implantado em 2006, que tem como objetivo incentivar essa cadeia produtiva para trazer novos medicamentos fitoterápicos, novas plantas medicinais aí para a sociedade. Então, a gente vê que não é um ramo de trabalho pequeno, ele envolve aí desde produtores, desde fazendas que vão cultivar essas plantas, até a parte do processamento, até a parte da elaboração de um extrato vegetal, e aí o controle de qualidade. Então, envolve aí todo um campo, e sim, tem campo, tem mercado, e claro, tem a parte que produz, vai ter quem prescreva. Então, se a gente for pensar, no Brasil a gente tem um outro grande problema, professor Dinamarca, que é o conhecimento dessas plantas. E aí eu falo conhecimento principalmente pelos profissionais de saúde, porque se a gente for ver quem que são os prescritores de plantas medicinais, de fitoterápicos, teriam que ser os médicos, porque eles que estão em contato direto com o paciente. Porém, muitas vezes os médicos não conhecem os reais benefícios de como funcionam as plantas medicinais. E aí é por isso que o uso acaba sendo tão baixo no Brasil, porque falta conhecimento. E além disso, a gente tem outro grande problema no Brasil, e aí a professora Dinamarca já deve ter escutado essa expressão: se é natural, não faz mal. Então, porque se é uma planta, não vai fazer mal, e faz muito mal. Tem diversas plantas
que se a gente entrar em contato, a planta pode estar ali paradinha. Se eu colocar a planta na boca, vai provocar um edema, vai provocar inchaço, que pode levar à asfixia. Então, são diversos problemas. A gente tem que tirar esse dito popular, se é natural não faz mal para nós, porque isso dá o ar que as plantas medicinais são inócuas, que não tem problema na utilização. A gente vê diversas pessoas, às vezes, misturando plantas, fazendo uma verdadeira poção mágica ali, mas assim, pessoal, só de curiosidade, quando a gente pega, e aí eu vou sair um pouquinho da planta medicinal, mas vou para um produto natural que todo mundo conhece, o própolis. Só no própolis já foi identificado mais de 400 substâncias diferentes dentro do própolis. Quando eu digo substâncias diferentes, vamos imaginar que um medicamento, vou tomar lá uma dipirona. Dipirona é uma substância. Imagina que no própolis tem 400 delas em pequenas quantidades. Só que aí eu resolvo misturar própolis com boldo, com camomila. Então eu estou fazendo uma miscelânea de substâncias químicas diferentes, que aí sim pode trazer um agravo à saúde aí que a gente nem espera. Então o cuidado, além da gente ter poder trabalhar nessa área, então, ter um ensino que ensine as pessoas aonde posso trabalhar nessa área, a gente também pode pegar e ensinar as pessoas a fazer o uso correto dessas plantas, desses recursos que são tão importantes aí para a nossa sociedade. Professor Dr. Vinícius, nós estamos falando do uso do fitoterápicos e uma questão bem importante, quer dizer, esse percurso histórico, mas saber que no momento nós estamos aí numa nova onda, porque a gente tem até o dado que o professor trouxe, a Alemanha com um trabalho muito forte no uso de fitoterápicos, e aí vem uma pergunta, né, porque os cursos de medicina, eles são regulamentados, ele tem as DCNs, nas DCNs, num país tão vasto como nós temos no Brasil, o professor disse duas coisas. Primeiro, que nós temos pesquisa. Falta transformar essas pesquisas em produto, que foi o chamamento que eu fiz para o público. E nós temos aqui o André Leone já falando que no município dele tem um laboratório, isso é fantástico. Mas nem todos os municípios gozam desse êxito. Ok, um chamamento, existe pesquisa, vamos investir em fitoterápico no Brasil. Uma outra questão que o professor alertou é a formação dos médicos, dos biomédicos, da área de saúde, que no Brasil nós não temos uma formação olhando para os fitoterápicos, né? E isso também ajuda com que a indústria farmacêutica, e aí eu vou falar da indústria farmacêutica, continue mantendo nos remédios tradicionais, né? Sim. Então, tem uma manutenção, aí o status quo se mantém, né, professor? Isso mesmo, se a gente for pegar as DCNs, tanto, eu vou falar, a minha formação é farmácia, sou farmacêutico de formação, e farmacêutico, ele tem, dentro da grade curricular, disciplinas obrigatórias que vão dar a formação dele lá, a disciplina de farmacognosia, por exemplo, que é uma disciplina voltada aí para a parte de plantas medicinais, para o conhecimento dessas plantas medicinais, e cada vez mais as DCNs, e aí eu falo de farmácia novamente, ela vem evoluindo para a construção cada vez mais da utilização desses recursos. Quando a gente pega os médicos, eu conheço alguns programas de medicina que não tem a fitoterapia dentro, como uma disciplina regulada ali, porém oferece cursos de formação para os médicos. E aí, vale ressaltar, eu não sei, o André Leone comentou ali até no município dele, que tem um laboratório, tudo, mas no ano passado, em 2019, eu pude pegar e fazer uma visita em Toledo. Toledo, hoje em dia, é um dos principais polos aí quando a gente pega de produção de fitoterápicos, mas eu falo na produção não de fitoterápicos em si, mas a forma que ele foi planejado dentro do município. Então, o município hoje tem incentivo para agricultores cultivarem plantas medicinais, alguns tipos de plantas específicos, até por causa da localidade, da região. Além disso, eles conseguem fazer esse processamento e eles têm uma farmácia de manipulação de medicamentos fitoterápicos no município que eles conseguem fornecer isso para a sociedade. E, além disso, eles fizeram o quê? Eles fizeram o treinamento de
médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, que são profissionais aí que podem prescrever ou receitar aí determinadas plantas medicinais. E aí o que aconteceu? Houve o aumento do uso de plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos, e melhor ainda, com esse aumento, e aí eu vou falar pela classe médica, os médicos perceberam que tem muito potencial, que as plantas medicinais, quando utilizadas de forma correta, ela traz aí a recuperação da saúde como outro medicamento qualquer. Então, é claro que tem que ter os mesmos cuidados, porém, é questão de ensino. Você ensinar esses profissionais, e aí tanto o médico, o dentista, farmacêutico que está lá é o último profissional que o paciente vai ter o contato ali quando vai comprar uma medicação, e aí a partir disso ele consegue ter a indicação de qual que é o melhor medicamento. Hoje em dia, foi um dos comentários aqui, a gente tem o cursos de práticas integrativas e complementares em saúde, que também envolvem a fitoterapia dentro das práticas. Esses profissionais eles vão ter o conhecimento sobre as plantas medicinais e fitoterápicos, e aí o único cuidado que a gente tem que ter desses profissionais em específico, e aí vale para farmacêutico, enfermeiro, que existem alguns medicamentos fitoterápicos que são tarjados, ou podem ser tarjados. E aí na tarja está escrito lá, venda sob prescrição médica. Então esse medicamento, quando receitado, tem que ser por um médico ou dentista. Mas, do contrário, indicar plantas medicinais, conhecer as plantas medicinais, o uso correto, isso é só favorável para o nosso Brasil, para a nossa sociedade, profissionais que tenham na sua grade, tanto farmacêuticos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapia, nutricionista, e hoje os profissionais de práticas integrativas e complementares que possam contribuir para essa geração do conhecimento e principalmente difundindo aí as plantas medicinais e a difusão do uso correto, né? Então, usar de forma correta esses recursos, porque, sim, eles podem trazer males. Um exemplo é mulheres grávidas. Mulheres grávidas podem tomar? Nem sempre, porque várias plantas medicinais podem induzir a aborto, a má formação, então tem que ter muito cuidado na hora de utilização desses recursos. Vamos lá, professor, doutor Vinícius, como eu disse, o Educa Brasil é um programa que nós não temos pessoas assistindo, as pessoas nos ajudam a construir, a desenvolver o Educa Brasil, e elas estão presentes, né? O Marcelo Dia, o Manuel Bonfim, o André Leone, que está aqui nos contando da sua maravilha na sua cidade, em que ele tem um laboratório, que as crianças nas escolas têm um espaço em que trabalha com os fitoterápicos, a Paula Pestana, o Valdinei, e agora nós temos uma pergunta da Tatiane Calvi, né? Professor, qual a sua opinião sobre as pessoas mais velhas que utilizam as plantas como medicamentos? Qual a sua opinião sobre o conhecimento que essas pessoas possuem sobre a eficácia dessas plantas medicinais? Ótima pergunta, Tatiane. Quando a gente pega o conhecimento de plantas, eu comentei que conhecimento de plantas medicinais, ele é um conhecimento empírico. Então, ele é um conhecimento baseado na experimentação, na vivência ali, e ele é passado de geração em geração. Então, muitas pessoas falam que utilizam as plantas, por quê? Porque a mãe utilizava. E por que a mãe utilizava? Porque a avó utilizava. Então, isso é passado de uma pessoa para outra. E sim, Tatiane, as pessoas utilizavam, e é um ótimo recurso terapêutico, pode continuar utilizando, porém, quando a gente pega com a evolução da pesquisa, com a evolução da ciência hoje em dia, o que a gente observa? Que algumas plantas, quando utilizadas de forma conjunta, elas podem trazer alguns problemas à saúde. Então, elas podem trazer alguns agravos aí, porque às vezes algumas pessoas fazem verdadeiras poções. Então, mistura 5, 10 plantas lá, e aí isso, dependendo da forma que é utilizado, quando a gente fala utilizado com água, é uma coisa, mas se a pessoa faz uma extração com álcool,
é outra. Então, é porque o álcool ele vai retirar muito mais as substâncias lá de dentro, e substâncias que às vezes não interessam para o uso terapêutico, que podem ter algum grau de toxicidade aí. Então, a água é um recurso, quando é feito a forma aí de infusão, de cocção, na forma dos chás aí, ele vai trazer vários, vai servir como um recurso terapêutico aí, e não teria problema nenhum. Como recomendável. Hein? Então, que nem eu comentei, um chá de boldo depois que a gente come bastante. O boldo ele é uma planta amarga, então planta amarga ele vai estimular o suco gástrico ali, e aí sim vai melhorar a digestão. E quando a gente pega ali sobre a eficácia, e aí esse é um ponto que vale comentar, que a Tatiane comentou, sobre o conhecimento dessas pessoas é a eficácia. Sim, a gente sabe que essas plantas funcionam, e melhor ainda quando tem pessoas que sabem que ela funciona. Às vezes uma plantinha que é utilizada em determinada região, não tem pesquisa nenhuma sobre ela, mas as pessoas daquela comunidade falam, ela é boa para isso. Isso é um ótimo indício para a pesquisa. Você já direciona a pesquisa nessa área, por quê? Porque você sabe que as pessoas utilizam e ela é eficaz. Então, se ela é eficaz, por que eu vou pesquisar uma ação que não foi pesquisada ainda? Vou ver o que vocês estão falando, se é verdade. Então, vou atrás disso e isso pode gerar um medicamento novo, pode gerar aí um novo recurso terapêutico que possa ser utilizado pelos profissionais de saúde para a recuperação da saúde. Então, esse conhecimento dos mais velhos, ele é super bem-vindo. Eu adoro conversar lá com a avó da minha esposa, que ela já tinha seus 90 e poucos anos, e, vó, como é que era na sua época, lá em 1930, 1940, o que você utilizava de medicamento? Ela falava que não tinha medicamento, que utilizava plantas, que utilizava óleos de bacalhau, por exemplo, então não tinha o medicamento, até ele chegar no Brasil, como a gente tem hoje em dia, aquela época demorava muito, então essas pessoas, o conhecimento é muito amplo sobre isso, e aí a partir disso, então, tem o conhecimento empírico, tem o conhecimento dessa pessoa mais velha, sim, a gente pode testar ele em laboratório, confirmando, a gente pode fazer um registro, levar ela mais a fundo para fazer um produto, e aí sim pedir o registro para a Anvisa, que o órgão competente a isso, que ela possa ser utilizada aí em uma farmácia, por exemplo, para a venda desse medicamento. Essa questão é um fato importante, professor doutor Vinícius, porque é importante que as pessoas percebam que, primeiro, nós temos muito que avançar na questão do uso fitoterápico no Brasil, né? Tem aí, num país dessa dimensão e com toda a riqueza que nós temos na questão biológica, né? Os recursos naturais, tudo que envolve, então, é muito grande. Então, nós temos aí um campo para quem quiser se dedicar a esta área, um campo vasto, não só de pesquisa, mas um campo vasto também de produção para a venda no mercado. Então, tem um grande mercado aí de trabalho. Uma situação importante que o professor colocou é assim, essa diferença que muitas vezes, porque eu tenho falado nessa série sobre saúde, que a impressão que eu tenho é que de médico parece que todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, tá com essa dor, ou toma esse remédio, ou faz, agora eu vou parar 2 vezes para pensar usar a palavra chá. Ou toma esse chá. Mas aí a situação é que com água é uma situação, com o álcool é outra situação, e a gente vê muito assim, né, o uso de forma equivocada, que as pessoas fazem garrafadas, né? Isso lá da coisa E isso não é uma questão, uma cultura lá do passado, ainda está presente no Brasil. E as garrafadas vêm com uma questão que o professor falou, que é o mistura, né? Joga tudo ali dentro, e depois que você passa na perna, no corpo, toma e você vira o super-herói. Então, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho a respeito disso, e esse avanço que nós temos da questão da ciência mesmo, mas uma ciência mais humanizada, né, professor? Se posso falar, né, dessa forma na sua área. Quando a gente pega as garrafadas, é um bom uso aí
da forma popular das plantas medicinais. Então, a gente vê diversos estados que é comum em feiras livres ter essa garrafada, e aí já vem a indicação ali, isso é bom para isso é bom para aquilo. Dá para usar? Dá para ter confiança, eficácia ali? Vou colocar 2 pontos. Sim, muitas são verdadeiras, muitas são idôneas, são feitas aí de forma natural, então dá para confiar. E aí, quando eu falo utilização de álcool, utilização de água, é que aí existem características diferentes desses 2 produtos que vão extrair produtos diferentes lá de dentro. Então, a gente pega lá a água, por exemplo, vai sair mais substâncias que a gente fala de caráter polar, os açúcares, aí uma substância hoje em dia que é bem conhecida, os flavonoides, taninos. O que é esse tanino? Já ouvi falar, mas não sei de onde que é. Já comeram caqui? Sabe quando você coloca aquele caqui na boca e ele é amarrento? Isso é uma característica dos taninos, eles têm essa característica de astringência, de amarrar a boca, porque muitos deles são antissépticos. Então, quando a gente pega essa ação com água, a gente vai extrair mais essa característica desses produtos. Quando a gente pega com álcool, a gente vai extrair desde esses produtos, que é mais polar, que a gente fala lá no finalzinho, e todo o resto, desde características de lipídios, de gorduras, de ácidos graxos que estão ali dentro, até outras substâncias. Então, ele vem como uma forma muito completa do que está dentro da planta. E aí isso, às vezes, não existem pesquisas que dão embasamento dessa forma de utilização, e aí pode trazer problemas graves à saúde se utilizar dessa forma. Então, tem que pegar e ser levado em consideração quando a gente fala isso. E sim, a ciência que tem por trás da fitoterapia vamos colocar, tem o empirismo, que dá muito embasamento para a ciência, e a gente tem os medicamentos fitoterápicos que a gente tem hoje em dia na farmácia, eles são provenientes da ciência, são provenientes de estudos realizados em laboratório, muitos realizados em animais que foram utilizados em humanos, e aí, a partir disso, a gente tem aí como um recurso terapêutico para a população para poder ser utilizado. Então, eu acredito sim que as plantas medicinais, elas são um ótimo recurso que a gente possa utilizar aí no nosso dia a dia, e a pesquisa só vem a contribuir, a ciência só vem a contribuir nesse empirismo. Então, precisa do uso empírico, precisa do nosso avô, do nosso avó, dos antepassados, para que a gente tenha conhecimento, às vezes, de novas plantas. E, além disso, que foi um dos comentários que a gente teve aqui anteriormente, o uso tradicional, e aí a gente fala no Brasil dos índios. A gente sabe que os indígenas têm muito conhecimento de plantas nativas do Brasil, e para que elas são utilizadas. Então, também vale esse conhecimento, claro que respeitando todas as normas legais que para ser utilizado quando a gente pega um conhecimento tradicional de um indígena para poder fazer um medicamento, tem toda uma parte mais burocrática por trás. Professor, bem lembrado aí, né? Nós temos um órgão regulador que é a Anvisa, e aqui o professor Rodrigo Berté, a quem eu agradeço muito. Nós estamos fazendo 4 programas de saúde, foi o professor Rodrigo Berté que me ajudou a escolher todos os grandes envolvidos nesse programa, né, professor Rodrigo Berté, e o professor Rodrigo Berté, né, um ambientalista e um profissional de grande renome na área ambiental, também está nos mostrando que o professor Vinícius tem aí, é detentor de uma patente de um produto, quer dizer, é a pesquisa teórica, mas é um profissional, como tinha mostrado, com mais de 15 anos de prática e que tem patente de um produto na área, então, professor. Que bacana, parabéns. Isso mesmo. Agradeço, professor Berté, pelo elogio. E sim, a gente conseguiu desenvolver, a gente tem algumas patentes hoje em dia que são pedidos de patente, que hoje em dia o processo patentário no Brasil ele acaba demorando um pouquinho. Então, a gente sabe que entre o depósito da patente e realmente vir a patente, a carta patente lá, a gente tem uma média aí de 8 a 10 anos. Então, a gente tem aí algumas patentes que a gente fez depósito aí em 2012, 2013, que começaram a ter o retorno agora, e retornos positivos
é do INPI, que é quem faz a regulação aí das patentes no Brasil, e até a gente recebeu esses dias de uma delas que foi realizado todo o processo lá dentro do INPI e que ela foi positivo os dados lá e que provavelmente a gente vai ter a carta patente desse produto, e isso é muito bom, porque a gente sabe que uma patente ela pode ter gerar um novo produto, então isso é muito interessante, e eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? A pesquisa acadêmica ela é importante, mas a gente tem que pensar que a academia ela pode trazer recursos para a nossa sociedade, ela pode pegar e trazer aí soluções para a nossa sociedade. E aí ela deixa de ficar no papel, ela deixa de ficar. Hoje a gente não pode falar que ela fica numa estante, né? Porque ela fica na internet, mas as pessoas elas acabam tendo o acesso, mas colocar isso em prática. Então isso é super importante hoje, pesquisas que unem essa parte acadêmica, que possam ter aí uma parte prática é super importante. E pegando a professora Dinamara falou da parte ambiental do professor Bertet, que é muito importante, e aí quando a gente fala das plantas medicinais, as plantas medicinais, elas colaboram, e aí o produto do medicamento mesmo, elas colaboram muito com essa parte ambiental, porque muitas plantas, quando a gente pega o uso corriqueiro, às vezes, do dia a dia, podem ser provenientes de extrativismo. Então, retirada daquela planta lá, e muitas vezes a retirada dessa planta pode levar a ameaça de extinção. Uma das pesquisas foi a planta que eu acabei começando a pesquisa, que é o xaxim, que é uma planta bem tradicional do sul. É uma planta que ela tem é uma samambaia, que ela tem um tronco que as pessoas até 98 utilizavam para fazer vasos. Então a gente tinha vasos aí de 20, 30 centímetros de xaxim, e é um vaso, e se a gente for pegar esse tronco do xaxim, ele cresce 1 centímetro por ano. A gente tinha aí plantas de 4 metros, 4 metros e meio, que tinham 300, 400 anos, e que viraram 10, 15 vasos. Então, a gente acaba matando essa planta, ela foi levada à extinção, hoje ela ainda está como uma planta ameaçada de extinção, mas a gente sabe que os vasos são feitos aí de fibra de coco ou outros recursos aí que são utilizados. Então a gente... Senhor Vinícius, se me permite, agora eu quero fazer uma pausa, quero que você fale, reforce isso que você acabou de falar, que aquele xaxim que você compra, às vezes, não é mais para comprar, porque o comprador também está fazendo com que o mercado ilegal permaneça. E olha aqui, essa informação é muito importante. Ele cresce quanto por ano, professor? Quando a gente pega fala para nós de novo, por favor. O xaxim mesmo, quando a gente pega ele legalizado, mas a parte quando a gente pega nas feiras, nos mercados, hoje não é o xaxim mesmo já, ele já é a fibra de coco. Porém, em alguns lugares, principalmente no interior, você acha ainda o xaxim que foi cortado lá, que cresceu 1 centímetro por ano as raízes desse xaxim, e que uma planta dessa aí que chega a 4 metros e meio, 5 metros, que se a gente for pensar 1 centímetro por ano, é uma planta aí que tem 300, 400, 500 anos, e aí a gente acaba matando essa planta, que não vai mais crescer, porque as samambaias, e aí falando pelo xaxim, essa espécie de xaxim que cresce no tronco, assim, ela pega e ela é muito difícil do crescimento dela, do cultivo dela. Então, a gente acaba levando uma planta em extinção, e o xaxim é um dos exemplos. A gente sabe outras plantas aí que, se for utilizado de uma forma irregular, através do extrativismo, que as pessoas às vezes acabam utilizando extrativismo de flores, que retiram do seu local de origem, para fazer, às vezes, levar para um outro local que nem vai se ambientar, porque a gente sabe que, às vezes, se eu pegar um xaxim e levar para o Nordeste, não vai crescer. Precisa de água, precisa de uma terra bem úmida, então não adianta eu levar essa planta para outro lugar, como outras plantas também. E aí a gente fala, o nosso objetivo hoje é falar de plantas, mas a gente sabe que acontece muito esse levar e trazer dos animais também. Então essa biopirataria que envolve as plantas medicinais também, que envolve as plantas de uma forma geral. A gente tem que ter muito cuidado aí,
Por quê? Porque isso pode levar às plantas de extinção. E se a gente tem uma lista tão grande no Brasil hoje de espécies ameaçadas de extinção, pode ter certeza que é pela má utilização. Então, as plantas medicinais, de forma idônea, aquela que é cultivada, ela é cultivada naquele local, ela tem o espaçamento, que geralmente depende do tamanho da planta, mas é de 1 metro por 1 metro ali, então você vê bem certinho o cultivo daquela planta, sem uso de agrotóxico, cuidado com os animais, cuidado com os insetos, mas aí usa recursos naturais ali, de cuidados, então às vezes plantas daninhas que podem atuar ali também no auxílio a tudo isso. Então, a gente tem que cuidar muito dos nossos recursos, da nossa flora, que é o objetivo hoje. Por quê? Porque se mal utilizado, ela vai pegar e vai entrar em extinção. É o caso do xaxim, que entrou em extinção para fazer vaso. Então, é bem complicado tudo isso. Maravilha, professor doutor Vinícius, você está no Educa Brasil. O Educa Brasil, nosso lema é produzindo conhecimento. E para produzir conhecimento, produzimos com pessoas, conversando, buscando cada vez humanos envolvidos em produzir conhecimento cada vez melhor. Hoje estamos discutindo o uso de fitoterápicos com o professor doutor Vinícius. Professor doutor Vinícius, vamos lá, nós temos uma pergunta do Valdinei. O avanço da ciência fitoterápica e demais considerados naturais, sob a perspectiva do professor, caminha como uma forma complementar à indústria farmacêutica tradicional, ou como uma proposta até mesmo de substituição da mesma, pensando isso a longo prazo. Foi o que nós falamos lá. Qual é o futuro da indústria qual é do uso fitoterápico? A gente tem uma indústria de medicamentos tradicionais, vamos colocar assim, que são os medicamentos sintéticos, que é muito forte. E o problema de ser muito forte é que ela tem uma parte financeira muito forte. Então, a parte do recurso financeiro de uma indústria financeira é muito grande. E isso comparado à indústria de fitoterápica, de medicamentos fitoterápicos, o recurso é muito mais baixo. Então, essas empresas de medicamentos fitoterápicos, elas não têm dinheiro, por exemplo, para bancar aquelas pessoas que vão até os médicos, que são os representantes, e que vão apresentar os produtos. Isso é bancado por indústrias tradicionais aí. Então, sim, se a gente for pegar hoje em dia, vamos colocar aí que ela caminha uma ao lado da outra. É claro que a indústria farmacêutica tradicional, aí, a sintética, muito mais a poder aquisitivo, porém, a gente vê o crescimento da indústria de fitoterápico e a gente vê algumas indústrias dessa de produtos sintéticos migrando de uma forma, algumas mais devagar e outras já colocando isso de uma forma mais exponencial, colocando alguns medicamentos fitoterápicos ali junto e aumentando o número de produtos diferentes que é colocado aí para a população. Porque se a gente for pegar só o ginkgo biloba hoje em dia, existem mais de 20 empresas diferentes que produzem esse medicamento. E aí é o medicamento mesmo do ginkgo biloba, e que é ofertado aí para a população. Então, se a gente for pegar, entre elas, temos indústrias grandes que produzem esses medicamentos. No caso do ginkgo biloba. Por quê? Porque o ginkgo é um dos medicamentos dentro dos fitoterápicos que é mais utilizado. Então, mostra o interesse da população atrás desse medicamento e a indústria acaba produzindo. Mas se tivesse um incentivo da indústria nacional de medicamento fitoterápico, porque a maior parte das indústrias que a gente tem de medicamentos sintéticos no Brasil, ou elas são multinacionais, ou elas têm recurso internacional. Já as empresas fitoterápicas são empresas, a maioria de origem brasileira. Então, as pessoas começaram a partir de uma farmácia de manipulação, que foi aumentando até chegar numa empresa. Então, a gente tem algumas empresas, como no Paraná tem a Herbalife, por exemplo, que distribui, faz medicamentos aí para o Brasil todo. É uma grande empresa, mas eu conheço a estrutura de uma grande empresa multinacional e eu conheço a estrutura da Herbalife. A Herbalife tem estrutura? Tem estrutura, mas se a gente pega a indústria farmacêutica tradicional, ela é muito, mas coloca muitas vezes maior mesmo. Então, esse problema que existe. E claro que
o Brasil, se a gente for pegar as normas regulamentadoras, elas também não facilitam a geração de novos produtos. Então, quando a gente pega essa geração de novos produtos, e aí a parte patentária é importantíssima, a gente vê algumas empresas que vêm até o Brasil, pegam os nossos recursos naturais e levam para fora para patentear para fora. E quando a gente pega e tenta patentear aqui dentro, uma das coisas que eu acho bem interessante, e aí pega dentro das plantas, por exemplo, se eu consigo isolar uma substância química dentro da planta, e essa substância química ela tem um potencial contra câncer, por exemplo, eu não posso patentear essa substância. Eu sou obrigado a fazer uma modificação química nela para poder patentear. Por quê? Porque não fui eu que inventei. Eu tirei da planta. Foi a planta que inventou, teoricamente. Então, eu não poderia patentear essa substância, mesmo que eu tenha descoberto e eu tenha feito a utilização dela. Então, eu tenho que fazer, às vezes, uma modificação química e aí mostrar lá como que ela funciona para determinada doença. Então, tem alguns empecilhos dentro da nossa legislação que acaba dificultando essa parte da pesquisa de colocar no mercado novos produtos. Professor Vinícius, eu estou aqui estarrecida com essa sua última informação. Quer dizer, você faz toda uma pesquisa, né? Porque realmente você não criou, é natural. E depois você tem essa dificuldade para patentear no Brasil. E nós temos lá fora a patente de forma mais rápida, mais ágil. Quer dizer, nós temos aí uma fuga, né? Não só de patentes, mas de intelectualidade também, porque daí para o pesquisador ele acaba pegando e patenteando outro país, e de riqueza do próprio país, né? Porque essa patente vai para um outro país, vai gerar riqueza para outro país. Não sei se o meu entendimento está correto. Sim, tem um exemplo que é bem clássico, que a gente já vivenciou, e eu pude ver isso acompanhando mais de perto. Existe uma empresa farmacêutica e multinacional que ela tem a patente de diversas espécies de baunilha. O que são as baunilhas? São as patas de vaca. A gente sabe que Paraná é cheio de pata de vaca, o Brasil tem várias espécies, só que o que essa empresa fez? Ela patenteou essas diversas espécies. Tem estudos? Não, simplesmente está patenteado. Então, o que acontece? Geração de novos, e é patente internacional. Quando a gente pega a nossa patente aqui, vai fazer uma patente brasileira, ela vai esbarrar na patente dessa empresa, e aí a empresa vai pegar e vai falar que ela é detentora desse tipo de patente. Claro que isso pode gerar aí, às vezes até a compra dessa tentativa de patente ou dessa tecnologia do que foi desenvolvido ali, mas não é um produto que poderia ser produzido aqui. Então a gente sabe que baunilhas, que são as patas de vaca, elas têm aí diversas, uma espécie tem aí um potencial terapêutico enorme, mas a gente sabe que se ela for continuar um estudo a nível nacional, ela vai esbarrar nessa patente internacional, então seria um empecilho aí para continuar. Professor Vinícius, que programa maravilhoso! O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa multiplataforma, idealizado pelo Peters, né? E que eu conto com a colaboração de amigos, de colegas professores, de profissionais que entendem que nós vamos formar uma nova nação e estamos ajudando a construir esse país a partir do momento que a ciência não fique depositada em bibliotecas virtuais, mas que possamos juntos fazer a ciência no dia a dia, demonstrando, esclarecendo alguns fatos, né? E que cada um tem o seu momento de aprendizagem para que possamos tomar as nossas decisões. Esse é o Educa Brasil. Professor, nos momentos finais, que palavra aqui no momento glossário do Educa Brasil nós temos que guardar quando falamos de fitoterápicos? Eu comentei que a gente falar chá estava errado, então vamos falar como que a gente chama corretamente quando a gente faz um chá, entre aspas. Então, o processo de a gente ferver a água, e que seria o preparo do chá, a gente ferver a água, colocar ela numa xícara e tampar com a planta lá dentro, esse nome a gente dá o nome de infusão. E quando a gente pega e ferve essa planta junto,
deixa lá fervendo por um tempo, e aí depois a gente filtra e toma. Esse seria o nome da decocção. E aí, claro que esses dois métodos são utilizados para a preparação de chás, na forma popular, mas é muito, quem tiver interesse em conhecer uma casa de chás aí, e for ver o cardápio do chás, provavelmente não vai achar como chá de hibisco, chá de camomila, vai achar como um infuso de camomila ou um infuso de hibisco, que é esse método de preparação. Então, verter a água e tampar, abafar. E essa parte de abafar é extremamente importante, então a gente tampar esse recipiente, porque muitas plantas têm óleos essenciais, se não tampar, eles acabam volatilizando, a gente acaba perdendo. Então, podemos continuar falando chá? Sim, mas a forma correta seria falar um infuso ou um decocto de determinada planta. Professor Vinícius, por favor, faça suas considerações finais, que nós vamos finalizar o Educa Brasil produzindo conhecimento. Agradeço o convite, professora Dinamar, para vir falar de um assunto que eu sou tão apaixonado, que é a fitoterapia, e deixo de mensagem para todo mundo que está assistindo, que use a fitoterapia como um recurso seguro. Procure qual que é a indicação, procure um profissional que entenda para que serve determinada planta, determinado medicamento, porque sim, é natural, mas faz mal. Então, a gente tem que cuidar da forma da utilização desses recursos e a gente tem que utilizar esses recursos, porque são recursos da nossa flora, que são recursos que são muito ricos em substâncias que podem trazer pontos positivos, principalmente como terapêutico para nós e terapêutico principalmente para diversas doenças. Então, ele pode recuperar doenças, claro, sempre com o uso seguro desses medicamentos, dessas plantas. Então, é natural, pode fazer mal, pessoal. Então, vamos tirar esse dito popular que se é natural não faz mal, ele pode fazer mal se mal utilizado. Bom, o Educa Brasil, produzindo conhecimento, tem o compromisso de trazer profissionais que, a partir da ciência, com a sua prática, podem nos ajudar a ter mais conhecimento. O Educa Brasil é feito junto, nessa junção de profissionais, de pessoas que vêm e sempre seguramente vão dar a sua opinião e ajudam a construir esse momento. O Educa Brasil é um programa multiplataforma e agradeço por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para juntos produzirmos conhecimento. Até breve, até a semana que vem. Professor Vinícius, eu agradeço em nome de todos e muitíssimo obrigado pela aprendizagem realizada. Um abraço a todos e fiquem bem. Tchau, tchau.